Livro do Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. O Senhor manda João escrever a última carta, ali endereçada a 7 igrejas. No caso aqui, a 7ª igreja, a igreja de Laodiceia. E ele diz assim, o Senhor Jesus diz a João, e João vai escrevendo, e o Senhor Jesus vai dizendo o seguinte: e ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Amados, as cartas do Apocalipse, o que eu acho tremendo nessas cartas, tem muitas coisas gloriosas e maravilhosas. Nós temos uma série de pregações dessas cartas. Cada carta dessa tem uma mensagem aí no nosso canal do YouTube. Mas o que eu acho tremendo, profundo e glorioso nessas 7 cartas é que essas 7 cartas revelam que o Senhor Jesus está olhando para cada igreja, está andando no meio de cada igreja. Cada igreja, eu me refiro que a igreja do Senhor é única, né? Mas me refiro de cada igreja local. A igreja do Senhor é local. E aqui ele não está escrevendo para igrejas apóstatas, para igrejas hereges, está escrevendo para a igreja dele. E o que nós podemos ver aqui é que essas cartas revelam que o Senhor Jesus conhece o caminhar da igreja, conhece as obras da igreja, conhece o que a igreja está fazendo, o que a igreja está deixando de fazer. Essas cartas revelam o que o Senhor se agrada em uma igreja e o que o Senhor desagrada em uma igreja. Essas cartas revelam quais são as práticas que o Senhor sente prazer, sente gozo, se agrada quando a igreja faz, e quais as práticas que o Senhor sente repulsa, o Senhor repele, que desagrada ao Senhor que uma igreja pratica. Então essas cartas, elas revelam. Se nós queremos saber o que uma igreja está fazendo que desagrada a Deus, a gente pode olhar para as cartas das 7 igrejas da Ásia, as cartas do Apocalipse, as 7 cartas das igrejas do Apocalipse. E se nós queremos saber o que uma igreja está fazendo ou pode fazer que agrade o Senhor, olhe para essas cartas. Se nós queremos saber o que uma igreja está fazendo que desagrada ao Senhor, olhe para essas cartas. Então essas cartas revelam isso. E nesse momento o Senhor se dirige à igreja de Laodiceia, a última carta. E na igreja de Laodiceia, o Senhor revela primeiro que conhece as obras dele, como ele conhece as obras de todas as outras igrejas. E o Senhor está vendo, ao conhecer as obras dessa igreja, o Senhor está vendo que essa igreja é uma igreja morna. Ela é uma igreja, ela nem é firme na presença de Deus, e ela nem é desviada totalmente. Ela nem é uma igreja fervorosa na obediência, e nem é uma igreja fria totalmente na obediência. Ela nem é uma igreja totalmente obediente, mas também não é uma igreja totalmente desobediente. Então o Senhor vê isso. Só que essa questão, esse fato da igreja nem ser totalmente obediente, nem ser totalmente desobediente, nem ser totalmente fria, nem ser totalmente quente, isso criou no coração do Senhor uma repulsa. O Senhor Jesus é claro em dizer: eu conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomaras que fosses frio ou quente. Uma repulsa tão grande que o Senhor está dizendo: tomara que você fosse logo ou firme ou desviado. Tomara que você fosse logo ou fervoroso ou frio de uma vez. Tomara que você fosse logo fiel e obedecesse minha palavra por completo, ou então você desviasse logo de uma vez. É isso que o Senhor está dizendo. Porque o Senhor diz: quem dera você fosse frio ou quente. Ou seja, escolha o que você vai ser na presença de Deus, meu irmão. Escolha quem
quem você é na presença de Deus. Ou você de fato decide logo aí agora em ser um cristão fervoroso, fiel, perseverante, obediente, submisso, que está disposto a renunciar. Ou então você decide logo, meu irmão, a se afastar logo, a sair logo da presença do Senhor. Ou então você decide logo a se desviar de uma vez, porque o Senhor está dizendo que Ele não está satisfeito com as suas obras, que Ele não está contente com essa sua atitude morna. Ele diz aqui no verso de número 16: assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Então o que o Senhor está dizendo? Tu nem é morno, nem é frio, aliás, tu nem é frio nem quente, tu estás morno, então eu vou te vomitar na minha boca. Por quê? Porque a igreja morna é a igreja hipócrita. E o que é uma igreja morna? O que é uma igreja hipócrita? É uma igreja que tem aparência de santidade, mas na verdade não é santa. É uma igreja que tem aparência de que ama o Senhor, mas na verdade não ama. É uma igreja que tem aparência que ama os irmãos, mas na verdade não amam. É uma igreja hipócrita. O Senhor não gosta de hipocrisia. Então, por que o Senhor manda logo decidir de uma vez? Por quê? Porque a igreja de Laodiceia está com falso senso de justiça. Eles acham que estão na presença de Deus. Eles acham que estão agradando a Deus, quando na verdade não estão. Eu me lembro do fariseu e publicano que subiram ao templo para orar. E quando o fariseu, aquele homem religioso, aquele homem dizimista, aquele homem ofertante, aquele homem que jejuava, subiu ao templo para orar, ele não percebia que ele era um pecador igual aos outros homens. Ele não percebia que apenas a prática religiosa dele não poderia agradar a Deus. Ele precisava ter um coração fiel ao Senhor e não apenas praticar esses ritos religiosos como simplesmente um ritual. E aquele fariseu revela nisso quando ele apresenta a sua oração ao Senhor, dizendo: Senhor, muito obrigado, porque eu dou o dízimo de tudo quanto, eu dou o dízimo de tudo quanto possuo. O fariseu dizendo: eu dou o dízimo de tudo quanto possuo, eu dou esmolas, eu jejuo 2 ou 3 vezes por semana, eu não sou como os demais pecadores, ainda assim como esse publicano, Senhor, está aqui do meu lado aí, orando também. Eu não sou igual a ele, eu sou melhor do que ele. Então aquele fariseu achava, acreditava que simplesmente as suas práticas religiosas, o cumprimento dos seus deveres religiosos, dos ritos, dos ritos da sua religião, podia tornar ele agradável ao Senhor. E por isso ele estava se exaltando perante o Senhor, se achando melhor do que o seu próximo. Mas aí então, o Senhor Jesus fala também da oração daquele publicano, que era um homem mal visto pela sociedade, que era um homem que muitas vezes era obrigado pelo Império Romano a cobrar o imposto injustamente, ou seja, cobrar mais do que era devido. Então os publicanos, eles eram obrigados muitas vezes pelas autoridades romanas a cobrar um imposto ainda maior do que o que as pessoas deviam. E aquele homem, sentindo-se um miserável pecador, ele entra no templo, ali se aproxima do Senhor em oração. E Jesus disse que ele sequer tem coragem de levantar os seus olhos para o céu. E aquele homem, apenas com a cabeça baixa, olhando para o chão, ele bate no seu peito e ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Aquele homem não era um religioso, aquele homem não cumpria ritos religiosos, aquele homem não dava dízimos, não dava ofertas, mas aquele homem chega diante do Senhor e reconhece que ele é um pecador. Ou então, pode-se entender também pelo fato deste publicano ser um judeu, pode-se entender também que
Esse publicano também era religioso, também dava suas ofertas, também dava seus dízimos como a lei mandava, também jejuava, também dava esmolas, mas ele sabia, ele era religioso, cumpria os ritos da religião, mas ele sabia, reconhecia que o seu coração estava sujo diante do Senhor. E isso fez a diferença na vida desse homem. E é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, meu irmão. Não podemos estar nos apresentando diante do Senhor, fazendo orações, simplesmente nos achando melhor do que os outros, simplesmente porque damos ofertas, simplesmente porque jejuamos, porque oramos, porque fazemos vigílias. Não podemos nos achar melhor do que os outros simplesmente porque somos evangélicos, porque levamos a Bíblia, temos uma religião ou um cargo na igreja. De fato, meus amados, todos nós, embora estejamos cumprindo os ritos da religião de uma forma pia e honesta, eu quero lhe dizer que todos nós somos pecadores, que estamos em falta com Deus, que temos pecado contra o Senhor, e não temos motivo para nos sentir melhor do que ninguém, não temos motivo para nos considerar maiores do que ninguém, não temos motivos para nos considerar bons. Nós devemos sim deixar essa casca farisaica, por assim dizer, e nos curvar diante do Senhor como publicano, e reconhecer: Senhor, eu estou indo aos cultos, eu estou levando a Bíblia, eu dou a paz do Senhor para os irmãos, eu estou tomando a Santa Ceia, eu estou pregando, eu estou louvando, eu estou sendo obreiro, ou mesmo se não sou obreiro, mas sou uma ovelha, vou para os cultos, participo dos evangelismos, estou na tua obra, Senhor, mas eu estou em falta contigo. Senhor, eu sou um pecador. Senhor, eu sinto quanto eu sou um pecador. Senhor, eu sei e percebo quanto eu sou um pecador. Senhor, eu não sou digno de nada diante de ti. Eu não sou merecedor de nada diante do Senhor. Senhor, me perdoa. Tem misericórdia de mim, pecador. Essa que tem que ser a nossa atitude. Mas por que, pastor Jardel? Se Cristo já nos justificou, é verdade. Se Cristo já nos santificou, é verdade. Se Deus já nos comprou por intermédio do sacrifício de Cristo, é verdade. Mas com tudo isso, meus irmãos, nós continuamos sendo imperfeitos e falhos. Com tudo isso, muitas vezes, se você parar para olhar para si, você vai perceber o quanto você é hipócrita tantas vezes. E isso nós percebemos no nosso dia a dia. E chegar para o Senhor, eu estou sendo um hipócrita. Então, amados, nós precisamos reconhecer. Nós precisamos reconhecer isso com humildade. Porque o Senhor Jesus disse: qual dos dois saiu justificado? Jesus disse: em verdade vos digo que o publicano, o pecador, miserável, saiu justificado diante do Senhor. Que ele se humilhou perante Deus, e aquele que se humilha perante o Senhor, esse Deus o exaltará. Todavia, o religioso certinho, que se considerou melhor do que os outros e achou que estava bem com Deus porque cumpriu os ritos da religião, esse não saiu justificado, porque ele se exaltou perante o Senhor, e ninguém pode se exaltar perante o Senhor, porque aquele que se exalta perante o Senhor será humilhado. O Senhor Jesus chegou a nos ensinar em outra passagem das Escrituras, dizendo: quem é o homem que, se tiver um servo e esse servo chegar do campo, e quem é o homem que vai dizer: pode comer primeiro? Não, esse homem vai dizer: ô servo, tu mesmo está chegando do campo cansado, mas vem aqui, lava os meus pés e prepara a minha comida, e depois que eu comer, tu vai comer também. E Jesus pergunta: porventura agradecerá o Senhor a tal servo por ter feito isso? E as pessoas disseram: obviamente que não, porque ele é o escravo dele e deve fazer o que o Senhor lhe mandou, mesmo que já esteja sobrecarregado. E Jesus disse: assim também vocês, depois que vocês tiverem feito tudo, vocês devem dizer: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que nos foi ordenado.
Então Jesus já ensinou para nós que por mais que nós trabalhemos para o Senhor, por mais que nos esforcemos, por mais que cansemos fazendo sua obra, nós somos ainda servos inúteis, porque só fizemos o que nos foi mandado. Se você parar para ver o que o Senhor nos manda fazer, você vai ver que nós não estamos fazendo nem o que o Senhor nos manda. Nenhum de nós pode chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, eu sou um servo inútil porque fiz apenas o que o Senhor mandou. Porque nós não estamos fazendo o que o Senhor tem mandado. Porque embora façamos isto, aquilo e aquilo outro, mas ainda há tantas coisas que o Senhor nos manda fazer que nós não temos feito. E nem um servo inútil nós podemos nos considerar diante do Senhor. Só podemos nos considerar um servo inútil diante do Senhor depois que tivermos feito tudo quanto Ele nos tem mandado. Aí sim podemos chegar diante do Senhor e dizer: Senhor, sou um servo inútil porque fiz o que o Senhor mandou. Quanto menos ou quanto mais nos considerar dignos de receber alguma coisa, sendo que se depois de ter feito tudo devemos nos considerar servos inúteis, quanto mais não temos feito nem a metade que o Senhor nos tem mandado. A igreja de Laodiceia não estava percebendo o quanto ela estava sendo hipócrita. O Senhor diz no versículo 17: Ô igreja de Laodiceia, tu dizes: sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta. Uma igreja que achava que era completa, uma igreja que achava que era perfeita, uma igreja que achava que era suficiente, que já estava sobrando na obra de Deus, estava fazendo tudo o que tinha que fazer. E o Senhor diz: não, igreja de Laodiceia, tu achas que não tem falta mais de nada, que não precisa mais fazer nada? Tu vês que está de fato adornada de ouro, de prata, tem riqueza, tem fama, tem glória, tem honra. Sim, é verdade diante dos homens, porém diante de mim tu não sabes de uma coisa: que tu és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego e nu. A igreja que parecia ter aparência diante dos homens, uma igreja que era louvada diante dos homens, que tinha luxo, riqueza, poder diante dos homens, e era elogiada por todas, o Senhor disse: na verdade, tu és pobre, tu és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Assim, meus irmãos, tem sido grande parte da igreja de hoje. Igrejas ricas, igrejas poderosas, igrejas de poder aquisitivo, igrejas luxuosas, igrejas que têm sistema de televisão, de rádio, TV em suas mãos, igrejas que têm dinheiro para fazer tudo o que querem. Mas o Senhor diz que são igrejas desgraçadas, ou seja, desprovidos de graça, miseráveis, que na verdade não têm nada, pobres e cegos porque não estão enxergando, e nus porque as suas vergonhas estão expostas. Sim, é assim que tem visto o Senhor grande parte da igreja atual. Como o Senhor viu a igreja de Laodiceia, assim o Senhor tem visto grande parte dos cristãos da igreja de hoje. Mas por quê? Porque são igrejas, são cristãos que não estão enxergando e nem entendendo a vontade de Deus, que estão crescendo, enriquecendo, seus ministérios estão ficando poderosos, mas não dentro da vontade de Deus, que seus ministérios estão na mídia, televisão, rádio, internet, tem poder aquisitivo, tem dinheiro, recurso, tem fama, tem glória, tem honra, mas não dentro, mas tem tudo isso, mas não seguindo o verdadeiro evangelho de Deus. Por isso o Senhor os chama de desprovido de graça, de desgraçados, de miserável, pobre, cego e nu. Porque toda igreja, por mais abastada, rica e poderosa e famosa e cheia de glória que ela seja, se ela não está dentro da vontade do Senhor, seguindo a verdadeira palavra do Senhor, ela não passa de uma igreja desgraçada, miserável, pobre, cega e nu aos olhos do Senhor. Porque aos olhos do Senhor, meus amados, uma igreja rica não é uma igreja de aparências terrenas, é uma igreja rica diante do Senhor, não é uma igreja que constrói patrimônios, mas uma igreja rica diante do Senhor é uma igreja que guarda a sua palavra.
como a igreja de Esmirna, a qual o Senhor manda João escrever e diz: ó igreja de Esmirna, eu conheço as tuas obras, a tua tribulação, e conheço também a tua pobreza, mas tu és rico. O Senhor olhava para uma igreja pobre, não tinha poder aquisitivo, não tinha fama, nem glória, nem honra, não tinha riquezas terrenas. Mas o Senhor diz: tu és uma igreja rica. Por quê? Porque guarda a palavra do Senhor. Mas o Senhor dá aqui um conselho para a igreja de Laodiceia. O Senhor diz no verso 18: eu te aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, aleluia, para que te enriqueças, e vestes brancas para que te vistas, e não apareça a tua vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Aqui o Senhor disse que a igreja era uma igreja desgraçada e pobre, e agora o Senhor aconselha que ela compre ouro, o ouro provado no fogo, a qual o Senhor pode dar, que são as riquezas eternas conquistadas por Cristo e dadas a nós de graça, mediante a fé e a obediência à sua palavra. Em outras palavras, o Senhor estava dizendo: tu deves comprar o ouro que eu tenho para dar, e não o ouro do mundo. E o ouro que eu tenho para dar, o ouro do mundo tu já tem, me desobedecendo, mas o ouro que eu tenho para dar, tu só vai ter ele se tu me obedecer a minha palavra. E eu te aconselho também que tu também compres de mim vestes brancas, para que não seja vista as tuas vergonhas, porque tu estás cega, tu estás nu, aliás. As tuas vergonhas estão aparecendo, a tua carnalidade, a tua ganância, a tua cobiça, a tua ostentação, o quanto tu és arrogante, prepotente, orgulhoso, está aparecendo. Mas te cobre com as vestes de santidade que eu quero te dar, e essas tu terás, as vestes brancas de santidade, obedecendo a minha palavra, para que tu te vistas e não apareças mais a tua vergonha da tua nudez. E digo também que tu unjas os teus olhos com colírio para que vejas, porque o Senhor disse que ela era cega. Ungir com colírio, ele está falando numa linguagem figurativa, uma linguagem simbólica, porque segundo alguns historiadores, a cidade de Laodiceia era um grande centro de tratamento oftalmológico, se eu não me engano a palavra correta é essa, onde se produzia colírios e medicamentos e remédios para os olhos das pessoas, medicinalmente falando. Mas agora o Senhor usa a linguagem simbólica, que a igreja de Laodiceia, ela não é cega fisicamente, ela é cega espiritualmente. Então ela deve ungir os seus olhos com o colírio que o Senhor quer dar. E o único colírio que unge os olhos do homem para que ele possa enxergar a vontade de Deus é o Espírito Santo. Uma linguagem simbólica, claro, falando com toda a reverência e temor perante o Espírito, o Santo Espírito de Cristo. Então o Senhor está dizendo: ungir com os olhos, ou seja, ser cheio do Espírito Santo, buscar a Deus em oração, buscar a comunhão e a presença do Espírito Santo numa vida de santidade, obediência, de renúncia e de temor e de comunhão através da oração. Aí sim, tu estarás ungindo os teus olhos e poderás enxergar, para que vejas e entenda a vontade de Deus. É isso que o Senhor está dizendo. É esse o conselho que o Senhor está dando para a igreja de Laodiceia. É esse o conselho que o Senhor está dando para nós hoje, igreja. É isso o conselho que o Senhor está dando para nós hoje. A igreja deve obedecer a palavra do Senhor, se santificar e vestir as vestes da santidade brancas, para que não seja mais vista a vergonha da igreja. Os shows, as orgias espirituais têm feito, as músicas profanas e mundanas, o sensacionalismo, as pregações hereges. Assim o Senhor vai estar vestindo, se você abandonar todas essas práticas que não condizem com a palavra de Deus, deixar de cobrar dízimo por obrigação, deixar de distribuir tantos envelopes, deixar de explorar as pessoas financeiramente, e pregar e viver tão somente a verdade que o Evangelho do Senhor ensina. Assim tu estarás cobrindo tua vergonha, estarás vestido de vestes de santidade, ninguém verá mais a tua nudez. Assim tu estarás também ungindo os teus olhos com colírio, e poderás enxergar pela revelação do Espírito Santo. O Senhor diz no verso 19: eu repreendo, aliás, quando ungir os teus olhos com o Espírito Santo, então tu enxergarás e verás que todo o movimento que está acontecendo aí hoje é um movimento apóstata, e vocês, pastores, mudarão a pregação de vocês e pregarão a verdade, abandonarão os shows, abandonarão as campanhas, abandonarão a teologia da prosperidade, abandonarão os envelopes, a obrigação de dízimos e ofertas, e pregarão a verdade, e as pessoas caminharão para o caminho da salvação.
Mas isso acontecerá após vocês estiverem vendo. O Senhor diz no verso 19: eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e te arrepende. Então o Senhor manda que se arrependa, igreja. Seja zeloso e se arrependa, porque senão você será castigado. Seja zeloso da verdade do Evangelho e se arrependa. Volte para o Evangelho, venha para a verdade, mude para a verdade, ande na verdade, porque senão o Senhor te castigará. O Senhor diz isso. Se arrependa, abandone o pecado, saia das heresias, saia da apostasia, abandone a prostituição, o vício, o adultério. Abandone. Não deixe a sua esposa, não deixe o seu marido. Pare de fornicar, pare de mentir, de ser desonesto. Tema a Deus, obedeça a palavra de Deus. Pare de ir em campanhas, pare de fazer a obra de Deus um mercado. Pare de fazer dos dons de Deus mercadoria. Pare de fazer a obra de Deus uma fonte de lucro. Pare, saia disso, venha para o Evangelho verdadeiro. Se arrependa, para que não seja castigado. E o Senhor diz no verso 20: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Sim, o Senhor quer entrar na sua vida, o Senhor quer entrar na sua casa, o Senhor quer entrar no seu coração. Ele está batendo através dessa palavra. Essa palavra é Deus batendo na tua porta dizendo: eu quero entrar. Mas só quem pode abrir é você, arrependido, humilhado, quebrantado, reconhecendo que é um pecador, se humilhando perante o Senhor. Aí o Senhor entrará e ceará contigo, te dará comunhão, te dará intimidade. E ele diz, verso 21: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Vencer, ou seja, quem fizer a minha vontade. Aquele que venceu, ou seja, aquele que renunciar, aquele que abrir mão, aquele que mortificar a sua vida para fazer a minha vontade. É isso que o Senhor está dizendo: esse se assentará comigo no meu trono. Aquele que abrir mão da glória, da fama, dos louvores, das riquezas terrenas para fazer minha vontade. Aqueles que voltarem a pregar a minha verdade com simplicidade, voltarem a viver a minha verdade com integridade, esses vencerão e se assentarão no meu trono. Mas quando o Senhor fala vencer, está dando a entender que é uma guerra, uma batalha, primeiramente conosco, depois com o próprio Satanás e com as pessoas. Porque vamos ter que perder muito para fazer a vontade do Senhor. Primeiro, os pastores que pregam heresia e começaram a pregar a verdade vão perder muitas pessoas de suas igrejas, inclusive pessoas que lhe ajudam financeiramente. Mas é uma batalha e ela precisa ser vencida. E o que o Senhor garante para nós não são riquezas terrenas nem posição de destaque nesse mundo, mas assentar-se com Ele no seu trono de glória, como Ele venceu e se assentou com o Pai no trono de glória, e agora mesmo está sentado com o Pai no seu trono de glória. Porque todas as conquistas terrenas vão passar, mas essa promessa de se assentar com o Senhor no seu trono de glória será por toda a eternidade. E essa eu digo, meu amado, deseje e almeje isso em nome de Jesus. E o Senhor finaliza. E afinal de contas, com quem você quer sentar? Com os príncipes do mundo, cuja glória passarão? Ou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Filho do Deus vivo, cuja glória é eterna? Para isso você deve escolher. Se continua na rebeldia e desobediência, assentado com os príncipes do mundo e tendo a glória deles, ou renunciar a tudo isso e passar a obedecer o Senhor e se submeter à vontade do Senhor e perder as glórias terrenas, o lugar com os príncipes do mundo, mas garantir um lugar no trono do Senhor por toda a eternidade. O Senhor finaliza dizendo no verso 22: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que essa palavra entre no seu coração, meu amado, e se você tiver ouvidos para ouvir, ouça, porque essa palavra é para os escolhidos de Deus. Que Deus abençoe tua vida e se revele para ti, em nome de Jesus.